Sejam muito bem-vindos. Quer gabaritar as questões sobre a nova lei de licitações? Fica comigo até o final. E antes da gente mergulhar fundo no tema de hoje, aproveita para seguir a página @focado em prefeitura no Instagram e, claro, conferir nossos vídeos lá no YouTube. Hoje, o nosso papo é sobre um tema, essencial para qualquer concurso de prefeitura. Com certeza, a base de tudo. Exato. A gente vai desvendar as disposições preliminares e os conceitos-chave da nova lei de licitações, a 14.133. E para guiar essa nossa análise, a gente está com um monte de questões recentes aqui. Sim, de cargos como agente administrativo, auxiliar. Isso, e também um material esquematizado bem bacana. A missão aqui é simples: traduzir o juridiquês todo em conhecimento prático. Transformar o que cai na prova em algo que faz sentido no dia a dia. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, pelo começo mesmo. O que é, ao final de contas, uma licitação? Então, de forma bem direta, é o procedimento que a administração pública segue para escolher a melhor proposta quando precisa contratar uma obra, comprar um produto ou um serviço. Certo. É o jeito formal de o governo e as compras, garantindo que todo mundo possa competir em pé de igualdade. Exato. Mas o fascinante aqui a gente precisa entender a mudança de filosofia da lei antiga para essa. Ah, sim. Antes era quase só o preço, né? Quase só o preço. A mentalidade era: quem ofereceu o valor mais baixo, leva o contrato. Ponto. E aí a gente via aquele clássico barato que sai caro. Totalmente. A empresa jogava o preço lá embaixo, ganhava e depois Abandonava a obra no meio ou entregava um material de péssima qualidade. veio para combater isso. Por isso que o artigo 11, que é, um dos mais cobrados, define 4 grandes objetivos. E o primeiro, imagino, ainda é a proposta mais vantajosa. Mas com um detalhe crucial. O texto diz: assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Só que ele continua considerando todo o ciclo de vida do objeto. Ah, isso é uma virada de chave. É total. Quer dizer, não é só o preço da compra. É o preço da compra mais o custo de manutenção, o consumo de energia, a durabilidade. Perfeito. É a analogia do carro. Não adianta comprar o mais barato se ele bebe mais gasolina e a peça de reposição é caríssima. O custo total é o que importa. Entendi. E os outros objetivos? O segundo é o clássico: tratamento isonômico e justa competição. Sem cartas marcadas, sem favorecimento. O básico, né? O básico. O terceiro ataca o problema que você falou: evitar o sobrepreço, que é pagar mais caro que o mercado, e também os preços inexequíveis. Que são aqueles tão baixos que é impossível cumprir o contrato, certo? Isso. Aquele preço que de cara você já sabe que vai dar problema. E por último, vem o que eu acho a grande sacada estratégica da lei: Que é? incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então a licitação vira uma ferramenta para além da simples compra. Vira uma ferramenta de política pública. O governo usa seu poder de compra para fomentar, por exemplo, empresas que usam tecnologia limpa ou que contratam mão de obra local. É muito maior do que só comprar um produto. Faz todo sentido. A base é mais sólida. Agora vamos para outra dúvida que sempre gera pegadinha. O terreno. Onde essa lei vale? É para todo mundo, do setor público, sem exceção? Ótima pergunta. As bancas adoram isso. A regra geral, lá no artigo 1º, é que ela vale para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. De todos os níveis. União, estados, municípios e o DF. Exatamente. E aí vem a dúvida que você mencionou. E o legislativo? E o judiciário? Uma Câmara de Vereadores, um Tribunal de Justiça, eles usam essa lei? Usam, mas, e aqui está o pulo do gato, só quando eles estão na função administrativa deles. Ou seja, quando não estão legislando ou julgando. Perfeito. Quando o tribunal precisa comprar computadores novos ou contratar segurança, ele não está julgando, ele está administrando. Aí, ele tem que seguir a Lei 14.133. Entendi. Agora o mais importante. As exceções, onde a lei não se aplica. É aqui que o concurseiro tem que ficar de olho vivo. A principal exceção, que tem que estar na ponta da língua... Imagino que sejam as estatais. Exatamente. Empresas públicas e sociedades de economia mista, como regra, não seguem essa lei. Petrobras, Banco do Brasil, Correios.
Isso. Elas têm uma lei própria, a 13.303, a Lei das Estatais. E por quê? Porque elas atuam no mercado, competem com empresas privadas, precisam de mais agilidade, de regras diferentes de uma prefeitura, por exemplo. Faz sentido. E tem mais alguma exceção importante? Tem sim. A lei também não se aplica, por exemplo, a contratos de operação de crédito, tipo um empréstimo que o município pega num banco. E também não se aplica a contratações que já têm uma legislação própria muito específica. Ok. Terreno delimitado, já sabemos o que é, para que serve e onde se aplica. Agora, os pilares, as regras de engenharia, os princípios. Os princípios, a alma da lei. Eu vi em várias questões que as bancas não querem só que a gente decore a lista. Elas criam um caso prático para ver se a gente entendeu a aplicação. Exato. O artigo 5º traz uma lista grande, começa com os que todo mundo já conhece do direito administrativo. O famoso mnemônico LIMP, de legalidade, impessoalidade. Moralidade, publicidade e eficiência. Esses continuam lá, firmes e fortes. Mas a nova lei trouxe outros que são, assim, muito importantes. E o material de apoio que a gente está usando tem até um macete, né? Algo como Jovem sempre licite. Mas além de decorar, o que esses princípios novos mudam na prática? Vamos pegar o do planejamento. Parece óbvio, né? Mas colocar planejamento como um princípio explícito foi uma pequena revolução. Por quê? Porque acaba com a ideia do tive uma ideia hoje, vou lançar o edital amanhã. A lei agora exige estudos técnicos preliminares, análise de riscos, um trabalho prévio robusto antes de sequer pensar em publicar um edital. Isso. A falta de planejamento agora pode anular todo o processo. É muito sério. Entendi. Então, se uma questão descreve uma licitação feita às pressas, sem estudo de impacto, por exemplo, ela está ferindo diretamente esse princípio. Perfeitamente. Outro princípio que ganhou muita força é o da transparência. Que se vê na preferência pelos processos eletrônicos e no Portal Nacional de Contratações. Exato. A regra agora é que tudo seja digital e público. E tem também o da competitividade, que proíbe cláusulas que restringam a competição sem um bom motivo. E, claro, o do desenvolvimento nacional sustentável, que a gente já comentou. Tudo se amarrando. Ok, a estrutura está clara. Agora toda a área tem um vocabulário próprio. Que tal um dicionário rápido? Um bate-bola com os conceitos do artigo 6º que mais caem em prova? Ótima ideia. Vamos começar com os personagens. De um lado, temos o contratante. Que é o órgão público, a prefeitura, o ministério. Isso. Do outro lado, quem quer vender para o governo. Esse é o licitante. E quando o licitante ganha, ele vira o quê? Aí ele assina o contrato e se torna o contratado. É um fluxo simples. Contratante, licitante, contratado. E todos eles, mais os servidores envolvidos, são chamados de agentes públicos. Personagens definidos. E o objeto? A lei fala em compra e serviço. Compra parece óbvio, né? Adquirir um bem. É isso. Comprar mesas, computadores. E um detalhe que as provas adoram é a definição de entrega imediata numa compra. Qual é o prazo? Até 30 dias depois da assinatura do contrato. Agora, o conceito de serviço é bem amplo. Sim, pode ir desde a limpeza de um prédio até... Uma consultoria super complexa de engenharia. E é aí que entra outra divisão que eu vi em muitas questões. Bens e serviços comuns versus especiais. Essa distinção é talvez a mais importante dessa parte geral da lei. É fundamental entender isso. Qual a diferença, na prática? Um bem ou serviço comum é aquele que eu consigo descrever objetivamente no edital. Tipo papel A4, café, serviço de vigilância. Exato. Eu defino as especificações e o mercado me entrega. Já o bem ou serviço especial é mais complexo, mais heterogêneo. Me dá um exemplo. A construção de um software específico para a gestão de hospitais. Ou a restauração de um prédio histórico. Não dá para descrever com especificações simples de mercado. Entendi. E por que essa diferença é tão crucial? Porque ela é a primeira grande bifurcação do processo. Ela define qual caminho a licitação vai seguir. Se o objeto é comum, a lei te empurra para uma modalidade mais rápida, o pregão.
Se é especial, o caminho é outro, mais detalhado, como a concorrência. A condução do processo muda, tudo muda a partir dessa definição. Falando em definir o caminho, tem um documento que parece ser o coração de tudo, o termo de referência. Ah, o TR. Ele é a certidão de nascimento da contratação de bens e serviços. É o que diz exatamente o que o governo quer comprar. Com o máximo de detalhes possível. O objeto, os critérios, as obrigações de cada lado, o orçamento estimado. É a receita do bolo. Um TR mal feito, então. É a causa número 1 de licitações fracassadas. Garante que todo mundo esteja na mesma página, sem achismos. Perfeito. Para fechar esse quebra-cabeça, a última peça. Quem conduz isso tudo? Quem aperta os botões? A nova lei centralizou essa função numa figura principal, o agente de contratação. E qual o papel dele? Ele é a pessoa designada para, basicamente, tocar o processo do início ao fim. Ele toma decisões, acompanha os prazos, dá impulso para que o procedimento ande até a homologação. Parece muita responsabilidade. Qualquer servidor pode ser esse agente? Não, a lei é bem clara. Preferencialmente deve ser um servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Para ter gente capacitada e com estabilidade cuidando de contratos milionários. Exatamente. A ideia é profissionalizar a função. Mas e a figura do pregoeiro? Ele acabou? Não acabou, mas o papel dele foi especificado. Pense assim, agente de contratação é o nome do cargo geral. Certo. Quando a licitação for da modalidade pregão... Aquela para os bens e serviços comuns. Isso. Nessa modalidade, o agente de contratação recebe o nome específico de pregoeiro. Ah, entendi. Então todo pregoeiro é um agente de contratação, mas o contrário não é verdade. Perfeito, o nome muda com a modalidade. E para aqueles casos mais complexos, dos serviços especiais? Nesses casos, a lei permite que o agente de contratação que age sozinho seja substituído por uma comissão de contratação. Com mais gente. Sim, com no mínimo 3 membros. A lógica é que decisões complexas precisam de olhares múltiplos, de um colegiado. Viu como tudo se conecta? O tipo de objeto define quem conduz? Sim, tudo faz sentido agora. E para fechar mesmo? E para evitar que o agente favoreça um parente, um amigo? As regras de vedação são rigorosíssimas. E as bancas amam criar cenários sobre isso. O clássico caso do cunhado. Exato. O chefe de compras pode ser o agente numa licitação onde a empresa do cunhado dele está competindo? A resposta é um gigantesco não. Até que grau de parentesco vai essa proibição? Até o 3º grau, e também vale para sócios, pessoas com quem o agente tenha negócios. A imparcialidade é inegociável. E assim concluímos nossa análise sobre as disposições preliminares da Lei de Licitações. Até a próxima!